Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, quero te mostrar aqui uma operação bem legal que eu acabei de montar nesse ano de 2026 já, com uma técnica que eu quero usar todos os dias do ano daqui pra frente e realmente você pode estar usando também, porque eu vou te explicar em detalhes. Vale a pena, é um cenário de contexto alinhado, gera pontos de entrada forte, é como eu venho operando e isso aqui faz uma diferença imensa porque você usa uma técnica que você sabe que tem consistência, que vai funcionar, você só tem que pegar o jeito de aplicar aquilo ali no dia a dia. Mas aquela dúvida, né? Será que a técnica que eu estou usando funciona ou não? Será que vale a pena eu me esforçar em cima dessa técnica ou não? Aquela dúvida que a gente tem no início, né, da jornada de trade, ela vai ser solucionada nesse momento, porque essa técnica aqui ela tem uma estatística positiva, ela funciona ao longo do tempo, ela tem taxa de acerto altíssima, então é realmente algo legal. Então bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo bem legal aqui, já em 2026, para a gente estar entendendo como funciona os padrões. Olha que bacana, pessoal. Muito interessante, porque a gente teve essa compra que eu fiz agora há pouco, vou colocar aí o vídeo para vocês desse trade andando e vou te explicar o contexto dessa compra, dessa outra compra também, que foi aqui agora há pouco e foi nesse outro movimento. Então tem dois cenários muito fortes, tem essa venda aqui também no meio do caminho que a gente mapeou lá no nosso ambiente de prática em detalhes. Então vou colocar aí para vocês, vamos dar uma olhada nesse cenário. Vamos lá. Isso aí, pessoal, o mercado vem esticando mais, já foi para lá de $1.000. Vamos levando ele aqui comigo. Isso aí, pessoal, vocês viram ali a configuração, foi uma compra que vai se desenvolver a partir desse movimento de baixa. Muito interessante, inclusive. Vamos entender sobre isso. Depois que você assistir esse vídeo aqui, dá uma olhada no nosso grupo do Telegram, que é um grupo gratuito, que está aqui no comentário fixado, vale muito a pena estar lá. Estou sempre mandando vários vídeos exclusivos, vários conselhos operacionais. É um grupo gratuito, não tem por que não estar lá. Você vai aprender várias coisas legais. É um grupo que está aqui no comentário fixado, mas depois do vídeo você dá uma olhada. Olha só que legal, pessoal. O que a gente vê aqui nesse movimento, quando eu subo lá no gráfico de 1 hora, ali eu estava no 1 minuto. Agora, vindo lá no 1 hora, para a gente dar uma navegada entre os tempos gráficos, a gente vê que o mercado ele tava e tá andando de lado aqui há bastante tempo, tá vendo? O mercado vem andando de forma lateral muito tempo nessa região e isso é bem importante para nós. Eu vou até colocar mais forte essas linhas aqui para vocês verem bem o que eu estou falando aqui especificamente. Essas linhas que eu coloquei mais fortes é a parte de cima de uma estrutura lateral e essa aqui é a parte de baixo de uma estrutura lateral. O que seria isso? Uma estrutura de Wyckoff. O que seria uma estrutura de Wyckoff nesse cenário? Uma estrutura de acumulação, que é uma estrutura de compras institucionais. Toda estrutura de compras institucionais gera tendência de alta no mercado. E ela se desenvolve desse jeito aqui porque tem muita característica de processo acumulativo nessa estrutura lateral. Então o que a gente vê aqui é que é um movimento consolidado, mercado andando muito tempo de forma lateral, só que ele fica muito mais o tempo todo nessa estrutura aqui especificamente, o tempo todo ele está na parte de cima da estrutura e ele não vem aqui embaixo em momento nenhum. Ele poderia até vir em alguns momentos, mas assim, se ele estiver mais em cima do que embaixo, já é característica de pressão de demanda, característica de acumulação acontecendo nessa estrutura lateral, o que mostra que tem compras institucionais acontecendo nessa consolidação. Só que nessa estrutura especificamente, ele ficou 100% mais em cima do que embaixo, né? Então tem muita pressão de demanda nessa estrutura. Além disso, ele apresenta outra característica fortíssima aqui de estrutura lateral, que é exatamente essas furadas para cima, tá vendo? Quando o mercado fica fazendo essas furadas para cima, ele também mostra outra característica de pressão de demanda e fraqueza de oferta na estrutura lateral. Ele fica rompendo a estrutura e volta, rompe a estrutura e volta. E aqui embaixo ele não chega nem perto. Então, muita pressão de demanda aqui embaixo, empurrando o mercado para cima. Por isso que ele fica colado aqui em cima e nem consegue vir aqui embaixo. E pouca oferta aqui em cima, empurrando ele para baixo. A oferta está fraquinha, não empurra ele para baixo. Inclusive, ele fica até rompendo a estrutura, de tão fraca que está a oferta. E de tão forte que está a demanda, entendeu? Então, isso é uma característica fortíssima de estrutura de acumulação, que é uma estrutura de compras institucionais. Grandes players, grandes institucionais estão comprando esse ativo aqui em abundância, o que gera reações de alta, o que gera tendências de alta no mercado. E aí ele fez um padrão aqui dentro da teoria de Wyckoff, que está muito legal. Ele criou aqui uma estrutura de acumulação, ó. Aqui mesmo ele já estava andando de lado, tá vendo? E furando a parte de cima toda hora. Até que ele fez uma captura de liquidez aqui embaixo, que é um rompimento para baixo, e depois ele dispara para cima. Ele criou uma acumulação aqui, para quem conhece de acumulação,
provavelmente está conseguindo perceber que tem uma acumulação aqui. E o efeito dela, que foi o movimento de alta, criou uma outra estrutura, que foi essa grande que a gente está vendo aqui. Isso é muito comum dentro das estruturas de Wyckoff. Tem até isso explicado aqui no nosso material didático lá do time. Olha que legal. Se eu puxo aqui no material didático, a gente tem um material didático completo, né, explicando tudo o que acontece nas estruturas e tudo mais. Todas as nossas aulas têm material didático junto acompanhando. E olha que legal. Aqui mostra isso, tá vendo? Que a gente tem uma estrutura menor, aí depois o mercado desenvolve uma estrutura maior. É basicamente isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O mercado cria uma acumulação, vamos supor, ele está caindo, aí ele começa a consolidar, cria a estrutura de consolidação, uma estrutura de acumulação. Aí é muito comum você marcar a estrutura, beleza, normal. Essa estrutura tende a gerar reações de alta, então às vezes o mercado finge que vai cair e dispara para cima e gera um movimento de alta. E aí isso aqui é uma captura de liquidez, né? O mercado finge que vai cair, depois dispara para cima e gera a reação de alta oriente dessa estrutura, né? Oriunda da estrutura. A estrutura gerou essa tendência de alta, essa puxada para cima aqui que o mercado deu. Aí é muito comum aqui ele começar a andar de lado de novo. Aí vai e cria uma estrutura maior a partir da menor. Entendeu? Aí ele cria outra estrutura. Você marca a parte de baixo, marca a parte de cima aqui agora. Aí ele cria uma outra grande estrutura. E ele fica aqui. Às vezes ele finge que vai cair de novo, captura a liquidez aqui embaixo e dispara, ou às vezes ele já dispara direto, que vai ser o caso ali. E ele vai direto. Então é o que está mostrando aqui no material didático. É o que eu desenhei aqui e é o que acontece realmente nas estruturas de Wyckoff. E é muito simples, tá, de localizar isso daqui. Então é o que o mercado está fazendo aqui nesse movimento. E aí, a gente sabe que a tendência de alta é algo provável de se desenvolver e o mercado pode querer desenvolver daqui direto para cima e começar a subir. Então ele começou a dar uma engatada na alta e ele criou um ponto de entrada lá no gráfico de 1 minuto. Então aqui eu estou no 1 hora, a gente tem toda uma estrutura de acumulação que pode gerar uma tendência de alta. Lá no 1 minuto, ele criou um padrão muito forte de ponto de entrada para compra, que é justamente isso daqui. Ó. O mercado vinha caindo, ele fez 1, 2, 3 para baixo, tá vendo que ele fez esse movimento, puxou para cima, quebrou o topo e puxou para baixo, quebrando as mínimas. Esse desenho que ele fez é uma estrutura de continuidade baixa. Você pode até puxar o gráfico de linhas ali, você vê até melhor o desenho, tá vendo? Que ele fez justamente esse desenho. Essa estrutura é uma estrutura de continuidade baixa. Toda estrutura assim cria o POI, que é uma região de oferta, que fica aqui, ó. É assim que funciona esse padrão. Você tem a estrutura e você tem a região de oferta junto da estrutura. Então aqui está a estrutura e aqui está a região de oferta normal. Só que é uma região de oferta contra todo aquele potencial de alta que a gente viu. Então, naturalmente, é uma região de oferta que você não vai entrar nela. Você quer ver ela sendo rompida. Toda vez que você marca uma região de oferta que está completamente contra o contexto de compra, ela fica muito fora do lugar, né? O contexto é de compra, a região de oferta fica deslocada ali, ela fica fora de contexto. Ela é uma indução ao erro, ela vai ficar te estopando toda hora. Então você marca essa região de oferta esperando que ela seja rompida. Obviamente você não vai entrar nela. E aí o mercado rompe com muita força de demanda, tá vendo? É isso daí. Quando ele rompe com muita força de demanda uma região de oferta, ela vira de demanda. Então a região de oferta vira de demanda e isso é troca de polaridade. Esse ponto de entrada é muito forte. Então o mercado ele volta para testar essa região e a gente monta a posição. Na verdade, ele nem conseguiu testar muito, né? Vocês viram ali, foi onde eu montei a posição, foi mais ou menos por aqui. Montei ele em cima, que ele não estava conseguindo nem testar. Ele já estava com um cara que ia embora. Ele testou aqui, né? Muito rápido, eu não consegui entrar nesse teste. Tá vendo esse pavio aqui? Ele já tinha rompido, ele voltou para testar com esse pavio, tá vendo? Mas aí foi muito rápido, né? Eu não consegui entrar ali. Eu entrei um pouco mais em cima, mais ou menos ali onde está marcado. Igual vocês viram ali no vídeo, né? O trade andando, que foi justamente aquele trade de 5 mil reais ali, que foi $1.000 mais ou menos. E aí ele vai nesse movimento e se estica lá para cima e foi esse trade conclusivo que a gente teve de 3 para 1, uma movimentação bem legal aqui de alta, porque a região de oferta, que é uma boa região de oferta, mas está num contexto de compra, então ela não é válida para entrada. Na hora que ela é rompida, ela vira de demanda. Então a região de oferta vira de demanda e o contexto é todo de compra, por causa daquela estrutura de 1 hora, o potencial de tendência de alta, tudo mais. Esse aqui acaba sendo um ponto de entrada no tempo gráfico menor, a partir de todo o contexto de alta que o mercado tinha lá no 1 hora, que é o tempo gráfico maior. Então esse alinhamento ele é muito forte. Agora, nessa outra compra aqui, que foi um cenário muito bom também, é a partir de uma linha de raciocínio que se assemelha com essa, mas é diferente ao mesmo tempo. Tem umas coisas a mais, tá bem legal esse contexto aqui, vale a pena você dar uma olhada, porque eu pego mais trades desse jeito aqui que eu vou mostrar do que daquele outro jeito, mas os dois são muito bons.
muito fortes e eu uso bastante. Então, se a gente vem aqui também no gráfico de 1 hora, nesse cenário, olha que legal. Tá bem parecido nesse sentido, mas aqui é uma tendência de alta gigante. Lá era uma estrutura de acumulação que tinha potencial de gerar uma tendência de alta depois dela, né? E aqui já é uma tendência de alta sólida e concreta. O mercado fez uma impulsão de alta, corrigiu, impulsionou na alta, corrigiu, impulsionou de novo, corrigiu, impulsionou, corrigiu, impulsionou, corrigiu e poderia impulsionar, tá vendo? Topos e fundos ascendentes. Foi exatamente essa leitura que a gente fez aqui no nosso ambiente de prática do time da Excelência Trade. Lá vou até mostrar para vocês aqui o antes e depois. Todas essas oportunidades elas ficam mapeadas com antecedência aqui no nosso ambiente de prática, em todos os mercados. Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, Nasdaq, S&P, Bitcoin e tudo mais. A gente trabalha com 14 ativos diferentes. Então todas as oportunidades ficam desenhadas ali antes. Todos os trades que eu pego tem o antes e depois. Vou mostrar aqui para vocês, esse trade foi mapeado também, com antecedência. Então a leitura que a gente fez hoje lá no ambiente de prática para esse movimento foi essa. Mostrei para o time que a gente tinha essa tendência de alta muito sólida, muito concreta, e a possibilidade dele só continuar aqui, ó, olha lá, era muito grande, dele fazer essa impulsão de alta depois dessa correção que ele fez, igual ele fez várias vezes aqui para trás. Entendeu? Então ele poderia fazer essa impulsão de alta aqui no gráfico de 1 hora. Só que para a gente montar uma posição de compra por aqui, cogitando a possibilidade desse movimento de alta acontecer, por conta dessa tendência aqui do gráfico de 1 hora, a gente jogou lá nos 5 minutos, refinando o estudo, porque a entrada tem que ser no tempo gráfico um pouco menor, porque você consegue um stop mais barato, tem muitas vantagens aí em você conseguir um ponto de entrada no tempo gráfico menor, importantíssimo. Então a gente joga aqui nos 5 minutos e a gente encontra isso daqui no meio do caminho. Olha que legal. O mercado vinha caindo e fez 1, 2, 3, puxou para cima quebrando o topo, e puxou para baixo, quebrando as mínimas. Olha lá. Ele criou aquela estrutura de continuidade baixa, igualzinha àquela outra, só que essa aqui está mais nítida do que aquela outra. O desenho dela está mais expressivo, né? Mas é a mesma estrutura daquela outra, que cria naturalmente a mesma região de oferta aqui, que é uma região de oferta, de novo, totalmente contra o direcional de alta, totalmente contra o contexto de alta, o potencial do mercado subir. Logo, é uma região de oferta que você também não vai entrar nela, por mais que seja uma região forte, é uma baita região. O POI é a melhor região que tem de oferta e demanda. Então é uma região forte de oferta, mas não faz sentido entrar nela, porque está fora de contexto. O contexto aqui é de alta, possibilidade de alta, de subir. Cria essa região de oferta, ela é uma indução ao erro. Ou seja, o mercado desenvolve, os traders entram sem levar em consideração o contexto, sem fazer leitura gráfica, vê qualquer coisa no gráfico e entra, vê essa região, por exemplo, e entra, só que está totalmente fora de contexto, você fica tomando stop à toa no mercado. Assim como ocorre com qualquer outra técnica. Toda técnica que você já aprendeu até hoje, ela tem o seu potencial, só que ela tem que ser desenvolvida nos lugares certos do gráfico. Se o mercado desenvolver nos lugares certos, vai ter grande potencial, vai desenvolver bem na maioria das vezes. Agora, o problema é que a gente, quando está começando no mercado, a gente aprende uma técnica ou outra, que é boa às vezes, mas a gente coloca elas em prática de forma maluca no gráfico, né? Onde aparece a pessoa pega, onde aparece a pessoa pega. Não vai dar certo. Tem que estar dentro do contexto certo. O contexto que é todo de alta, potencial dessa tendência nítida continuar, o mercado com potencial de fazer aquela impulsão de alta, e aí ele vai criar uma região de oferta boa aqui. Não faz sentido essa região de oferta, ela vai ser rompida e vai funcionar essa região de oferta uma vez ou outra, coisa que é melhor você ficar de fora mesmo, porque na maioria das vezes não vai respeitar essa região. Então a gente queria ver ela sendo rompida, até mostra aqui, olha lá, ele estava dentro da região, olha lá, 6 horas atrás aqui no nosso ambiente prático, tá vendo? Ele estava dentro da região, ó, vou soltar aqui, a gente quer ver ele sendo rompido. Se ele romper, a gente quer ver ele caindo, corrigindo e criando o POI de compra depois. Vou colocar ali para vocês verem. Ó, é exatamente aqui. Então o mercado estava dentro da região, a gente pode até avançar um pouco mais aqui, ó. Olha lá. Ele estava justamente ali, ó. Antes de fazer essa puxada para cima, lá. Ele estava ali. Então a gente quer ver ele rompendo, igual ele está quase rompendo já. Depois de romper, a gente quer ver ele caindo um pouco para corrigir, para respirar. E aí ele vai subir e vai criar esse padrão que eu desenhei ali, que é um gatilho de entrada. É o que a gente quer ver. Ele fez isso no gráfico de 2 minutos. Aqui eu estou nos 5 minutos. A gente joga no 2 minutos. E já está até rompendo lá a região. Ó. Tá vendo? Ele está rompendo a região ali. E é o que ele tinha que fazer. Depois de romper uma região de oferta, além do fato dela virar de demanda e tudo mais, igual eu expliquei para vocês naquele outro cenário, o mercado abre espaço para alta, né? Porque lembra que o contexto é de alta, a tendência é de alta, o potencial do mercado subir era relevante. Na hora que ele rompe uma região de oferta, ele está te mostrando justamente isso.
que a demanda realmente está forte, que o movimento de alta que pode ocorrer está realmente começando e forte, porque ele vem rompendo as regiões de oferta, mostrando que a oferta não está presente, mostrando que a oferta não está entrando aonde era para entrar, abrindo ainda mais espaço para esse movimento de alta realmente acontecer. Então era um ponto importante, ele tinha que romper essa região de oferta, e o fato dele romper é um negócio importante, é uma informação importante para nós, que valida a ideia daquele movimento que a gente viu anteriormente de seguir aquela tendência de alta, entendeu? Então isso é muito importante. E aí, olha lá, ele vai romper, rompeu, agora ele está descendo corrigindo, que é o que a gente queria ver, ó. Essa puxada para baixo, depois de romper a região, é essa puxada para baixo aqui que ele tinha que fazer, beleza? Aí ele vai subir de novo, tem que subir de novo, voltou a subir, aí tem que criar esse padrão que eu desenhei ali, que é exatamente o que ele está criando agora. Olha lá, acabou de criar, tá vendo? Tá perfeito em cima do desenho, não tem mistério, é só pegar. Ó, 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou o fundo e puxou para cima, renovando o topo. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta. Depois de romper uma região de oferta e seguindo aquela tendência de tempo gráfico maior de alto com potencial de continuidade. Isso aqui tá perfeito, é um trade muito forte, a gente mapeou ele agora lá no time, 6 horas atrás. É exatamente o que eu tinha desenhado ali, para ele criar, porque essa estrutura aqui em vermelho, que é de continuidade, ela valida o POI nela, que é o ponto de entrada da estrutura, que é o que eu tinha desenhado ali, ó, tá vendo? Então aqui tem a estrutura, aqui tem a região de demanda, que é o POI, fica tudo aqui assim. Qualquer lugar aqui dá para você comprar ali em cima, aqui assim, qualquer lugar por aqui já tem a compra, o stop tem que ficar ali embaixo. Porque ele já fez exatamente, ó. Subiu rompendo, desceu corrigindo. Volta a subir e valida o POI. Voltou a subir e validou o POI. Tá literalmente em cima do desenho, ele fez logo em seguida da hora que a gente desenhou ali no time, né? A gente estava de olho nisso. Então ele tem que subir agora e a gente está posicionado ali e ele vem se esticando e gera todo o trade lá para cima. Então, muito bonito essa movimentação, muito bonito esse trade, também esse alinhamento de fatores. Então, você pegar técnicas que são boas e ficar bom nelas, na aplicação delas, é o que você tem que fazer agora em 2026. Entender técnicas que são boas e ficar bom nelas. Entender técnicas que são boas e ficar bom na aplicação delas durante o dia. Essa venda que eu mostrei para vocês aqui também, muito forte. Aqui já não tem rompimento de região. Aqui é ele respeitando regiões. Tinha uma região forte de POI. Tá vendo? É a mesma região de oferta. Se ele tivesse rompido ela, corrigido e criado validação, geraria compras também, igual aqueles 2 trades que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas por que nessa região de oferta gerou a venda na região? Qual é o movimento de baixa? Olha o contexto de venda que tem aqui. Olha a diferença. Lá o contexto era de compra, lembra? Estrutura de acumulação, com potencial de tendência de alta. Esse outro trade que eu mostrei para vocês, uma super tendência de alta com potencial de continuidade. Agora, nesse ativo aqui, não. Ó. Se eu venho aqui no gráfico de 5 minutos, olha a diferença. Aqui a gente tem uma distribuição de Wyckoff. Isso aqui é uma distribuição, uma estrutura de vendas institucionais. Aqui o mercado andou de lado um tempão, ele está bem mais embaixo do que em cima da estrutura, tá vendo? Tem um vão aqui em cima, diferente daquele outro, que tinha um vão embaixo, mostrando pressão de demanda. Aqui não, aqui é uma consolidação com pressão de oferta. Uma estrutura de vendas institucionais que gera tendência de baixa. E aí ele finge que vai subir, isso aqui é uma captura de liquidez. Ele finge que vai subir na estrutura, captura a liquidez e, bum, dispara na tendência de baixa. É completamente o inverso daquele primeiro cenário que eu mostrei. É o oposto. E aí ele começa numa tendência de baixa, tá vendo? Vem caindo forte. Hoje mesmo ele abriu caindo com pressão. Ou seja, todo um domínio de oferta, um contexto de venda. Aí sim ele criou aquela mesma região de oferta. Só que aqui a região de oferta respeitou muito bem ela. Mas a gente não entra direto nela, a gente espera uma validação. Ele deu até uma beliscadinha em cima, tá vendo? Mas só um pavio, mas não tem venda nessa região não. Toda vez que o mercado cria uma região assim de oferta e distancia muito, na hora que ele volta nela precisa validar. Não dá pra você entrar direto em regiões assim não. Então ele respeita e valida. Você viu ali o mapeamento, posso puxar aqui, foi hoje também. Ó, posso puxar aqui. No ambiente de prática, detalhado. Olha lá, a gente mapeando exatamente isso. 7 horas atrás. Ó. Olha lá, só bater e vender. Tem um antes e depois aqui embaixo. Olha lá, ele respeita a região, vem caindo e cria uma validação, que é aquilo que eu desenhei. A validação. Bateu, respeitou e criou em cima do desenho ali. Ó, que é um POI de venda, respeitando a região de oferta. Esse trade aqui é ótimo também. Ó. Vem caindo, faz 1, 2, 3. Puxa para cima, quebra topo e puxa para baixo, quebrando as mínimas. Ele respeita a região de oferta aqui em cima.
O contexto já é todo de venda, então ele respeita a região de oferta, vem caindo e cria uma estrutura de continuidade, de baixa a favor da região, que é esse aqui em vermelho. Aí toda estrutura dessa tem o ponto de entrada nela, que é um POzinho de ponto de entrada, que é uma região de oferta pequenininha aqui. Então aqui a gente tem a estrutura e aqui a região de oferta já marcada. Então o mercado volta ali onde está circulado e gera toda essa venda bonita aqui para baixo. Um trade bem legal também. Então entra no nosso grupo do Telegram, que está aqui no comentário fixado aqui embaixo. É um grupo gratuito, tá cheio de conteúdo legal. Quase todo dia eu mando conteúdos lá, vale muito a pena acompanhar. Pode contar comigo nesse processo de crescimento. Vamos juntos. Deixa o dedo no like, se inscreva aqui no canal. Me siga lá no Instagram também, que tem ouro refinado todos os dias nos meus stories, mostrando esses trades andando em tempo real. É bem legal. Fechou? Vamos junto. Fui! Valeu!